Se a Advocacia Geral da União está se manifestando agora, é porque o julgamento dos embargos da revisão da vida toda está muito próximo de acontecer. E o conteúdo dessa manifestação mostra que o governo federal quer encerrar a discussão no Supremo Tribunal Federal, de forma definitiva, em favor do INSS. O documento entregue pela AGU é chamado de memoriais. Na prática, isso funciona como as alegações finais de um processo. E o mais importante, a AGU reconheceu, por escrito, que o Supremo já decidiu a favor dos aposentados em 2022. Mesmo assim, ela insiste que essa decisão foi superada por outro julgamento feito em março de 2024, nas chamadas ações diretas de inconstitucionalidade. Se você chegou até aqui e está acompanhando tudo com atenção, escreva nos comentários. Revisão da vida toda já. Esses memoriais foram entregues dentro do processo do tema 1102, que é o julgamento mais importante sobre a revisão da vida toda. A AGU quer que o Supremo aplique o entendimento das ADIs para encerrar esse tema, desfazendo a vitória anterior dos aposentados. É importante lembrar que a AGU representa não só o INSS, mas também o governo federal e o Congresso Nacional. Ou seja, ela atua sempre na defesa da União, mesmo que isso signifique contrariar os interesses dos aposentados. Essa manifestação não traz nenhuma novidade jurídica. Basicamente, ela repete os principais trechos dos julgamentos anteriores e pede que o Supremo declare que a regra da Lei 8.976 de 1999 é obrigatória mesmo que prejudique o aposentado. Para entender melhor, o debate gira em torno de duas regras de cálculo. Uma delas considera apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994. A outra, mais completa, inclui todo o histórico contributivo do segurado. A revisão da vida toda busca aplicar essa segunda regra, quando ela for mais vantajosa. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse direito. No entanto, em 2024, ao julgar as ADIs, o mesmo tribunal decidiu que a regra de 1994 em diante é constitucional e de aplicação obrigatória. É essa decisão que a AGU está tentando usar agora para derrubar o direito reconhecido anteriormente. Só que há um detalhe crucial. As duas regras podem ser constitucionais ao mesmo tempo. O fato de uma ser considerada válida não significa que a outra precise ser proibida. O problema está na interpretação que o ministro Luiz Roberto Barroso deu à decisão, considerando que a regra de 1994 em diante deve prevalecer sempre, mesmo quando for pior para o segurado. A AGU reforçou esse entendimento e quer que ele se torne definitivo. Isso eliminaria qualquer possibilidade de aplicar a regra mais vantajosa ao aposentado. Na prática, muitos segurados perderiam a chance de melhorar seu benefício, mesmo tendo contribuído por décadas antes de 1994. Outro ponto importante é que a AGU não rebateu os números apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, o impacto financeiro da revisão seria de no máximo 10 bilhões de reais em atrasados, com pouco mais de 120 mil processos ativos, ou seja, bem distante dos mais de 400 bilhões de reais que o governo usou para alarmar os ministros em julgamentos anteriores. Essa omissão não é casual. Se a AGU enfrentasse esses números, precisaria explicar por que usou estimativas tão exageradas para influenciar o julgamento. Ao não mencionar o CNJ, ela evita dar margem a uma reanálise desses dados. Também não houve manifestação sobre a situação dos aposentados que já têm ação judicial em andamento. Muitos deles ingressaram com base em decisões anteriores do próprio Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Agora, ficam no limbo, sem saber se terão o direito reconhecido ou não. A AGU também evitou se posicionar sobre a chamada modulação de efeitos,
Essa é a medida que o Supremo pode tomar para limitar os impactos de uma nova decisão. Por exemplo, garantindo o direito apenas a quem já tinha a ação protocolada antes de determinada data. O silêncio da AGU sobre esses pontos mostra que sua prioridade é consolidar uma derrota completa para os aposentados, sem exceções. O foco é aplicar o que foi decidido nas ADIs ao tema 1102, ignorando os desdobramentos práticos dessa escolha. É importante destacar que a própria AGU reconheceu nos memoriais que a decisão original da revisão da vida toda foi favorável aos aposentados. Isso desmonta o argumento de que nunca houve reconhecimento do direito por parte do Supremo. Ao mesmo tempo, a AGU também admitiu que não pediu expressamente para que o Supremo proibisse a aplicação da regra mais vantajosa. Essa interpretação partiu do ministro relator e foi seguida pelos demais ministros, mesmo sem provocação direta da União. Esse detalhe é importante, porque mostra que houve uma mudança de rumo inesperada no tribunal. O julgamento das ADIs foi além do que as partes haviam pedido, o que abre margem para questionamentos sobre o alcance dessa decisão. Outra questão que chama a atenção é o momento em que a petição foi juntada. A entrega dos memoriais mostra que o julgamento do tema 1102 está prestes a ser retomado e que há um esforço claro da União para encerrar o assunto com base no julgamento das ADIs. Com isso, o Supremo pode usar os embargos de declaração para, na prática, anular a decisão anterior que reconhecia o direito dos aposentados à revisão da vida toda. A consequência seria o fechamento definitivo dessa possibilidade. É por isso que o acompanhamento desse julgamento é tão importante. Muita gente acredita que o Supremo já decidiu e que nada mais pode ser feito. Mas a realidade é outra. Os embargos ainda estão pendentes, e tudo depende da interpretação que os ministros darão agora. O fato de a AGU ter apresentado apenas um documento repetindo argumentos antigos mostra que, do ponto de vista jurídico, não há novidades. A estratégia é consolidar a tese da obrigatoriedade da regra de 1994 em diante e afastar qualquer chance de aplicação da regra completa. No entanto, esse é um momento em que aposentados e advogados devem estar especialmente atentos, porque a decisão final do Supremo pode vir a qualquer momento e definir de vez o destino da revisão da vida toda. Se o Supremo acolher o pedido da AGU e aplicar o entendimento das ADIs ao tema 1102, será muito difícil reverter esse cenário no futuro. Por isso, é essencial acompanhar cada movimentação e entender exatamente o que está sendo decidido. Muitos segurados, que já tinham expectativas legítimas, estão agora sob risco de perder esse direito. E mesmo quem já ganhou na justiça pode ter problemas, dependendo de como for feita a modulação de efeitos. Neste cenário, a pressão da sociedade e o esclarecimento sobre os números reais do impacto financeiro da revisão podem fazer a diferença. Mostrar que o número de processos é pequeno e o valor total é viável pode influenciar os votos dos ministros que ainda não se manifestaram. Enquanto isso, o governo tenta blindar o INSS de qualquer responsabilidade, mesmo diante de decisões anteriores que foram claras em reconhecer o direito dos aposentados. O cenário é tenso e as próximas semanas serão decisivas. Tudo indica que o Supremo dará uma resposta definitiva muito em breve. Até lá, o mais importante é continuar bem informado, sem ilusões, mas também sem perder de vista o que ainda pode ser conquistado.